bem-vindos aqui no canal TV Miss Brasil Forever. Esta noite vamos começar um seriado de entrevistas com a diretoria estadual do Miss Universo Pernambuco 2026 e também com todas as candidatas ao título de Miss Universo Pernambuco 2026. É um prazer muito grande ter vocês essa noite aqui no Miss Brasil Forever. E abrindo essa série de lives, iremos conversar com os coordenadores estaduais. Os coordenadores estaduais são dois, o Glauco Ferreira e a Camila Albuquerque, que vem contar um pouco sobre o Miss Universo Pernambuco, não é? Os preparativos, as expectativas e também para a gente conhecer um pouquinho da história de cada um deles aqui, né? E deixa eu ver se eles já chegaram aqui para mandar o convite aqui para eles. Deixa eu ver aqui. O outro Pronto. Já mandei o convite para os nossos convidados e vamos aguardar eles entrarem aqui para darmos início à nossa live e vamos saber tudo sobre o Miss Universo Pernambuco 2026. Yasmin, Marilis, né, sejam bem-vindas aqui. Boa noite às meninas, né, que vão concorrer ao Miss Universo Pernambuco. Eu já mandei o convite aqui para o Glauco e para Camila Albuquerque. Estou aguardando eles entrar para darmos início à nossa live. Qualquer coisa, Glauco e Camila, vocês podem mandar também um convite e aí facilita a entrada de vocês aqui na live, tá certo? Então eu aguardo o Glauco mandar o convite e a Camila também, para darmos início à live aqui, né? Geralmente agora está um problema seríssimo de conexão no Instagram para os participantes entrarem nas lives. E a gente manda o convite, a pessoa não consegue receber, a gente recebe o convite e o Instagram não quer aceitar o convite. Então, a gente fica assim, refém, né, da tecnologia para fazermos acontecer a live. Então, não depende só do apresentador e não depende só do entrevistado. Nós precisamos muito, né, do Instagram aqui. E a Camila já entrou aqui. Deixa eu mandar um convite para a Camila. E o Glauco, fico aguardando o convite do Glauco. Camila já foi. Isso. Boa noite, Camila. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui no canal TV Eu que Miss agradeço o Brasil convite. Forever, né? É um prazer tê-la aqui conosco para a gente conhecer a cara do novo Miss Universo Pernambuco, quem faz o concurso. E isso é muito, muito legal mesmo, assim, tá certo? E eu queria ver, o Glauco também já entrou, vou mandar o convite para ele aqui. Pronto, acho que agora vai, sem surpresas. Sem surpresas. Eu acho que ele vai conseguir entrar agora. Ele já está conectado. Camila, só enquadra você um pouquinho, assim, que está cortando seu rosto. Tá melhor? Tá sim. Tá sim. Então, é isso. Eu estou com muita ansiedade, assim, esse novo concurso. É um concurso muito tradicional, né, aqui em Pernambuco. É o mais famoso, né? O mais cobiçado, né? De todas as décadas, assim, sempre o Miss Pernambuco mandou as pernambucanas para o Miss Brasil Universo.
E nos concursos de antigamente, era que era unificado. Então, a primeira colocada ia para o Miss Universo, a segunda para o Miss Beleza Internacional, a terceira para o Miss Mundo. E hoje não, é um concurso separado por cada franquia, assim, mas o Miss Universo continua sendo o preferido, né? Glauco, mande o convite para mim. Então, eu vou fazer o seguinte, Glauco, eu vou começando com a Camila aqui, você manda o convite e quando eu aceitar, você entra. Vamos começar, Camila? Vamos embora. Então, Camila, eu queria saber quem é a Camila Albuquerque, diretora, coordenadora estadual do Miss Universo Pernambuco 2026. É uma pergunta com muitas camadas, né? Mas eu vou me reter ao que mais as pessoas gostam de saber, né? Como eu cheguei até o Miss Universo. Eu sou uma mulher gorda, né? Que foge um pouco dos padrões dos concursos de Miss tradicional. E eu fui Miss Pernambuco Plus Size em 2019, onde eu conheci o universo Miss de uma forma geral e me encantei por esse meio e tive a oportunidade de ser coordenadora do Plus Size e posteriormente de franquias menores dentro do estado de Pernambuco, quando surgiu o convite de conduzir uma candidata, né, no ano passado, no Sertão de 2020, no ano passado não, no início do ano, na verdade, né, representando Pernambuco, que foi a Jade, que a gente teve a oportunidade de trabalhar com a maior franquia do país. Eu gosto de dizer assim, porque quando a gente fala no quesito Miss, a gente sempre se refere ao Miss Universo. É o que as pessoas têm de comum senso, mesmo quando não acompanham os concursos de beleza. E eu digo que eu sou uma pessoa apaixonada por esse universo, que venho buscando investir e trazer uma renovação, né, no que é feito dentro dos concursos de beleza, porque as pessoas não querem mais só ver o espetáculo do dia final. As pessoas querem acompanhar o dia a dia da Miss, na íntegra o confinamento. Então, junto com uma equipe, né, a gente começou a trabalhar dessa forma diferenciada em outras franquias. Eu trabalhei com o Continente e o Beleza Turismo na questão oficial, né, nas Miss Slims e no Plus Size, tanto no Pernambuco como hoje também dirijo o Brasil. E Maravilha. para o universo, a gente tem as melhores expectativas, né? A gente está trabalhando com a Ferrari dos concursos agora, vamos colocar dessa forma. E a gente vem tentando trazer um resgate, né, do que a gente conhece de investimento, de repercussão para a candidata. A gente tem esse desejo, né, de trazer uma roupagem diferente. Sim, sim. E eu queria saber, Camila, que você fizesse um breve resumo assim da sua história no mundo Miss, né? Como foi sua experiência, quantos concursos você participou, qual era o seu sonho de Miss, né? Você queria ser uma Miss? Então, em 2015 eu tive o meu primeiro contato com o concurso de beleza plus size. Eu achava que o mundo Miss não era para mim, por ser uma mulher fora do padrão. E em 2015 eu tive o conhecimento de um concurso que estava acontecendo dentro do meu estado. E quando eu vi aquelas mulheres vivendo aquela experiência do sonho de menina, né? Porque mesmo não sendo dentro do padrão, o sonho sempre existe. Toda mulher sempre pensou em ser Miss, toda mulher sempre almejou estar numa passarela. E quando eu vi a possibilidade de poder me inserir naquele meio, eu fiz, eu também quero. E aí eu fui buscar informações sobre o plus size, sobre os concursos que poderiam se adequar à minha necessidade. E me inscrevi. Tive uma péssima primeira experiência, porque infelizmente a gente ainda tem muitas pessoas nesse meio de concursos de beleza que utilizam dos sonhos, das vontades e agem de má fé. E sofri um golpe, fiz um investimento financeiro, perdi esse investimento financeiro e posteriormente encontrei uma outra empresa que fazia o concurso Plus Size dentro do meu estado. Concorri primeiramente como Miss Recife, não ganhei, saí frustrada, dizendo que não queria mais saber, que não ia mais participar, que era
arrumadinho, que só ganhava quem era favorita. Porque muitas vezes a gente vai como candidata para o concurso com esse coração muito esperançoso, com muitas expectativas. E se frustrar com uma negativa não é legal. E isso não significa que a empresa que está realizando o evento ela seja incorreta. Simplesmente porque eu não tinha entendido quais os critérios que eu precisava entregar para ser uma Miss. Porque a gente acha que é só beleza, né? A gente acha que, porque eu sou bonita, eu vou ganhar. E existiriam mais camadas a serem analisadas do que só um rosto. Eu era bonita, eu sou bonita, não me considero uma mulher feia. E quando eu me deparei naquela situação de não ter sido escolhida, foi muito frustrante. E eu saí muito indignada e não quero mais participar. Mas eu costumo dizer que a passarela, ela morde a gente e a gente fica um pouquinho viciado nela. Um ano depois, eu voltei a me inscrever novamente. Dessa vez, eu queria ser Miss de todo jeito. Eu já tinha entendido o papel de uma Miss. Minha cabeça já foi um pouco mais diferente. Eu não queria... O resultado era desejado, mas a minha satisfação maior era ter uma faixa e uma coroa. Então, eu fui por via aclamação. Eu fui aclamada Miss Paulista, plus size, para participar do estadual. E aquela coroa, para mim, já era um sonho, entendeu? Poder desfilar minha faixa, minha coroa, poder mostrar a outras mulheres que elas poderiam se sentir bem, que elas poderiam representar movimentos, que elas podiam se sentir parte e voz, né, de causas sociais. Aquilo, para mim, já era uma grande realização. E eu fui para o Pernambuco um pouco mais preparada, né? A gente já fez um investimento de passarela, a gente fez um investimento de um guarda-roupa mais adequado, alguns deveres de casa eu fui fazer, né? Porque eu queria ganhar. Ninguém se inscreve para perder, né? Embora saibamos que só vai ganhar uma. Fiz a minha participação no concurso e eu fiquei em segundo lugar, porque eu me preparei para tudo menos para me classificar. Eu me preparei para desfilar, eu me preparei para ter roupas, eu me preparei para ter vestido, mas eu não achava que eu iria me classificar. Eu achava que as meninas que estavam concorrendo comigo eram mais competentes e eu falhei na resposta. Embora as pessoas que me conheçam hoje digam que eu tenho uma facilidade de me comunicar, de me expressar, mas na hora de responder uma pergunta que parecia ser tão simples, eu fui muito sucinta na minha resposta, muito enxuta. Me perguntaram por que eu deveria ser a Miss Plus Size Pernambuco. E eu respondi porque eu não queria mais que as mulheres ouvissem que somos apenas um rosto bonito. E assim, eu tinha muito mais coisas a falar naquele momento, mas eu não estava pronta, eu não tinha me preparado para esse momento. E pessoas que me conheciam na hora ficavam olhando para mim como quem disse, sim, responda, fale mais. E eu não conseguia responder. E agradeci a pergunta, agradeci os jurados. Jurados me perguntaram por que eu tinha só respondido aquilo, que eu tinha sido brilhante toda a noite e que realmente eu teria deixado a desejar nesse momento. E fiquei com o segundo lugar, a candidata que ficou em primeiro lugar ganhou, recebeu a coroa, o título e disputou o nacional. Só que Papai do Céu tem planos maiores que os nossos e essa candidata veio a casar e teve que renunciar ao título porque ela ia embora para Portugal. Não por ser casada, mas porque ela não estaria mais no nosso estado para trazer representatividade à causa plus size dentro do estado e a gente passaria quase um ano sem uma representante. A coordenadora da franquia da qual eu participava me chamou para conversar, me esclareceu o que tinha acontecido e perguntou a mim que eu tinha duas opções. Ou eu aceitaria dar continuidade às atividades como Miss Pernambuco, mas não teria mais o direito de concorrer ao nacional, pois a candidata já havia participado. Ou eu renunciaria o direito, a gente ficaria um ano sem representante do Plus Size no nosso estado e participaria novamente no ano seguinte para tentar ter a minha coroa. E nesse momento, a minha cabeça já não era mais participar apenas do nacional. Disputar um nacional era um sonho, mas a necessidade de ter alguém que falasse sobre pautas plus size, de defendesse a mulher gorda, a mulher fora do padrão, para mim era muito mais importante do que, de fato, disputar um nacional que eu poderia ganhar ou não.
Então, eu aceitei o desafio de ser representante do meu estado, assumi o restante do compromisso de agenda da minha antecessora. E aí a gente se deparou com a pandemia. Com a pandemia, a gente não teve concursos no ano 2020. Isso era 2019, 2020 a gente não teve concursos. E aí, no ano 2021, eu fui convidada a participar, representando Pernambuco, o Miss Continente Plus Size Brasil. E fui para disputar em Salvador. Aí eu já fiz uma preparação muito mais intensa, tive quase um ano de preparação por conta da pandemia. Cuidei de tudo nos mínimos detalhes, look de chegada, vestido da final. Me deparei com algumas situações referentes da franquia, porque como eu não tinha nenhuma experiência com a franquia Continente, existiam algumas provas que eu não tinha familiaridade. Mas mesmo assim, mesmo com os desafios, mesmo não sendo vencedoras em todas as etapas, na noite final eu consegui a nota máxima dos meus jurados. Era uma votação aberta, tínhamos 17 jurados. Dos 17, apenas um não foi a escolha dele. Eu tive 16 votos de aprovação da minha final. Então, assim, foi muito emocionante para mim, porque foi o meu primeiro concurso que eu venci, né, por reconhecimento próprio, por dedicação. E voltei como Miss Hello! Boa Finalmente, não sei o que noite, era aqui não, Glauco. tava sem conseguir entrar. E Sim, a... olha, assim, o Instagram hoje está um malabarismo para fazer live. Então, a gente pensa que eu já estou há mais de 300 lives aqui no Instagram e toda noite é como se fosse zero, porque a gente nunca Ah, sabe o que vai enfrentar, assim. Seja bem-vindo, Glauco. obrigado. E para a gente acompanhar, eu já fiz duas perguntas para a Camila, vou fazer as duas perguntas É, para eu tô você acompanhando agora. aqui, mas eu tava sem conseguir entrar. Sim, mas agora você já está conosco e eu quero saber, e todo Pernambuco também quer saber, quem é Glauco Ferreira? Ah, legal. Rapaz, eu sou personal trainer. Eu sou um menino da cidade de Moreno. Na verdade, eu sou recifense, mas eu vivi em Moreno 31 anos. E eu sou formado em educação física e sou apaixonado por concurso de Miss. Todo mundo fala que só quem assiste concurso de Miss sou eu. Não, não, você precisa conhecer. Tem muita gente que ama, tem muita gente até que é mais fã do que eu. E eu cheguei no Mundo Miss através de Guilhermina, né? Guilhermina é filha de uma grande amiga minha de infância. E ela me convidou para administrar a campanha de Guilhermina para o Miss Pernambuco de 2020. E eu, assim, eu sempre gostei de fazer concurso, sempre gostei de fazer, de organizar competição, porque a formação de educação física, ela traz muito isso, né? A gente até paga uma cadeira de organização e administração desportiva. Então eu sempre gostei muito dessa coisa de evento, eu já tive uma academia em Moreno, e eu fazia um concurso, assim, com todas as características de um concurso de Miss, né? Tinha a parte de banho, tinha a parte de perguntas, e a gente parava a cidade, e a gente tinha, né, essa coisa era no pré-carnaval, mas ele tinha uma paginação muito assim com os concursos de Miss. E na minha rua também eu sempre brincava de fazer, fazia competição feminina, competição masculina, era todo mundo criança. Mas assim, sério que eu não me imaginava nesse. Eu acompanhava de longe, acompanhava na televisão, mas assim, estar dentro mesmo, saber como era o processo de preparação, as principais coisas, lidar com os sonhos dessas pessoas, porque é engraçado você sonhar em ser Miss. Tem todo um propósito aí, tem toda uma construção social. Então, assim, quando a gente resolveu assumir o Miss Universo, a gente abraçou muito com essa questão do resgate, assim, vamos resgatar essa paixão, vamos fazer com que as pessoas acreditem em concurso de Miss de novo, vamos fazer com que as pessoas invistam nisso. E assim, em pouco tempo, porque a gente assumiu isso em setembro, né? A gente já está tendo que fazer um concurso agora em novembro, então são 2 meses. E geralmente você prepara uma edição em um ano. Então a gente está aí correndo atrás, está quebrando alguns tabus e fazendo com que as pessoas, né, confiem no que a gente está falando, fazendo com que as pessoas invistam assim
no meu sonho, no sonho de Camila e no sonho dessas 15 meninas aí que vão disputar esse ano a edição 2025, né, para uma eleição em 2026. O perfil Miss Sem Censura, o João Dimas, está perguntando: boa noite, já tem algum cronograma para o Miss Universo Pernambuco 2026? Já. Camila, você pode responder essa. Já sim, a gente fechou o cronograma, assim. A gente já tinha uma roupagem já de cronograma, só que como foi tudo muito apertado, a gente teve que ainda aguardar algumas confirmações de alguns parceiros, mas hoje a gente finalizou todos os pequenos ajustes e as meninas vão estar recebendo hoje oficialmente nosso cronograma, dress code. E preparem-se para uma programação de alto nível. A gente se empenhou em trazer o que tinha de melhor na capital do nosso estado, para que elas tenham realmente uma experiência única e marcante na vida delas. Eu fico muito feliz com esse resgate, né? Duas pessoas que vêm com sangue novo, assim, porque eu acompanhei presencialmente o Miss Pernambuco Universo desde 93, eu acredito. Não, desde 90, não, desde os 90, praticamente. Assim, não, 86. Né? Eu comecei, meu primeiro concurso que eu assisti foi o Miss Pernambuco, que naquela época era o Miss Pernambuco Universo. Então, em 86 no Clube Português, eu tinha 16 anos. E aí comecei aí todos os anos frequentando, vendo a eleição das vencedoras. Quando chegou em 94, Miguel Braga assumiu, ficou mais de 30 anos à frente, né? Ele que faleceu na Covid, né? Na pandemia. E eu tive a oportunidade de todos esses anos ver as eleitas, tirei foto com as eleitas, tenho uma amizade com a Simone Augusto, que foi a Miss Pernambuco 85 até hoje, 40 anos de amizade com ela, a família dela. Então, isso é uma coisa mágica, né? O Miss Pernambuco Universo. Então, eu só tenho que parabenizar vocês dois por pegar essa Ferrari e fazer essa Ferrari ficar mais potente, porque esse desmembramento de concursos no Estado, um concurso para eleger a Miss Pernambuco Universo, outro concurso para eleger a Miss Pernambuco Mundo, outro concurso para a Miss Pernambuco Internacional. Querendo ou não, enfraquece um pouco a representatividade de Pernambuco, porque o pernambucano vai ficar doido. Então, 3 Miss Pernambuco, para quem não é do mundo Miss, não entende isso. Para a gente é tranquilo, a gente tira isso de letra, porque são as versões dos concursos, como no internacional tem Terra, tem Mundo, tem Supra, tem Grande. Então, assim, quem está no mundo sabe das versões dos concursos, mas para um leigo não entende. Mas a versão Pernambuco Universo é a versão, primeiro, né? Top de linha, assim. E aí, eu queria saber, Camila, Camila, só beleza é fundamental para uma moça sagrar-se vencedora de um concurso? Não. Eu acho que a beleza é o cartão de visita. A gente parte do pressuposto que toda Miss que concorre a um concurso de beleza, ela já vem com esse pré-requisito, né? A gente tem esse ano um time de primeira qualidade, vamos dizer assim. A gente foi agraciado por grandes cartões postais da beleza pernambucana. E vai ser nos detalhes, realmente, que a gente vai conseguir identificar quem vai ser a rainha pernambucana, quem vai ser a grande detentora desse título máximo da noite. E que a gente vem entre vários critérios, né? Como um corpo bem trabalhado, uma boa história, uma facilidade de integração em grupo, uma facilidade de se adequar a necessidades que não estão no cronograma, porque a gente sabe que concurso de beleza, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente se organize, o cronograma muitas vezes ele precisa ser modificado e essa ressignificação durante o evento, ela é importante para a candidata. Então, são critérios que precisam ser avaliados, que uma candidata que tenha facilidade de ser moldada pelo seu coordenador para que se consiga chegar em patamares mais altos no nacional, porque existem várias
questões individuais que vão precisar ser corrigidas. Nenhuma candidata que vem para nenhum coordenador estadual, ela vem 100%. Então, a gente precisa fazer essas adequações e essa facilidade de recepção de críticas, de construção, ela é um fator muito primordial, né? Para que um bom trabalho seja executado, para que um AMI se desenvolva e que tenha realmente uma repercussão dentro do nosso estado. Disponibilidade de tempo, compromisso, são vários fatores subjetivos à beleza que a gente precisa avaliar. E levantando também uma questão, eu que já fui jurado, né, também de outros concursos, Miss Pernambuco, Miss Brasil Terra recentemente, e eu pude até presenciar no Miss Brasil Terra, que nem sempre aquela favorita que está ali leva o título. Por quê? No confinamento é que você conhece a candidata, o comportamento da candidata no confinamento, que o público não está vendo. Então, não é só aquela produção na noite final, no palco, maquiagem, cabelo, vestido, uma deusa ali. Mas, por trás, teve problema de entrosamento, teve problemas de arrogância, não foi humilde. Então, a coordenação não vai querer uma pessoa que vá dar problema durante o reinado para aquela pessoa. Então, é preciso ficar muito atento no confinamento, porque eu acho que a Miss sai vencedora se ela fizer um bom confinamento, porque vocês dois vão ser os coordenadores da futura Miss Universo Pernambuco. Então, vocês vão querer trabalhar um ano com uma menina problemática, uma menina que não tem tempo para assumir os compromissos, quer dizer, agora ela diz que tem e depois ela não tem. Uma menina que não tem uma humildade, tem beleza, mas possa ser que ela não tenha uma humildade de gente, de carisma. A Miss tem que ter carisma. Então, não adianta ela ficar um fake e assumir um personagem. Então, vocês dois têm que ter muito cuidado. Eu mesmo, quando eu boto o olho numa candidata assim, eu estudo todo o perfil dela. Dentro de 5 minutos, ela falando comigo, eu já sinto como ela é. Se ela é humilde, se ela tem carisma, se ela está preparada ali. Eu sinto isso com ela. Mas é preciso ficar atento, que confinamento é muito decisivo para as candidatas, né? As meninas que estiverem assistindo essa live têm que ficar ligadas no confinamento. Vocês concordam? Com toda certeza. A gente conversou sobre isso mais cedo, inclusive. A gente visa muito a parte comportamental, a parte de energia. E porque você vai contratar uma menina, é um contrato de trabalho, você vai contratar uma menina para reinar um ano. E eu acho que o grande gancho de você ser Miss é o ano do reinado. O que você faz como Miss. Muitas vezes você tem seus compromissos particulares que não tem nada a ver com o compromisso que você tem como Miss. Essa coisa da visão social, essa sensibilidade assim em você fazer algo em prol do meio que você vive, de outros meios que você quer atingir, essa questão da inspiração de pessoas. Então tem que existir muita representatividade que vai além da beleza. E o comportamento, a energia da menina, eu acho que fala muito mais alto do que a parte estética. Às vezes você não tem uma menina nem tão bonita, mas ela tem uma luz diferente, ela tem um compromisso no olhar, ela tem uma sinceridade nas palavras, e assim, a gente sente isso, né? Eu, pelo menos, sou muito sensível. Eu sei, eu trabalho com pessoas, né, na minha atividade de personal trainer. Eu faço uma parte de treinamento, eu tenho um grupo que a gente fala de educação física com excelência, e eu trago isso muito para todos os âmbitos, porque essa coisa de você selecionar alguém, às vezes ele é muito bom tecnicamente, mas você já sente que é uma pessoa que vai lhe trazer alguns danos assim, tanto no trabalho em equipe, quanto na questão da confiabilidade, essa questão do comportamento duvidoso. Então, assim, são várias coisas que a gente vai analisar para que a gente defina quem a gente quer trabalhar. Né? Às vezes a menina ela está muito bem preparada, mas ela tem um perfil já ali sacramentado que é difícil da gente, de repente, colocar a essência que a gente quer, a essência que a gente acredita. Então, assim, eu sempre falo, eu olho uma menina e eu preciso vê-la além do nacional. Eu preciso ver se ela já tem condições de ir para fora do Brasil. Porque se você vai com um pensamento de que, ah, não, ela vai para um Miss Brasil,
você já tem que ter essa noção de que a menina vai para ser uma menina competitiva, para ser uma menina que vai representar o seu trabalho, porque qualquer coisa que acontecer a nível de comportamento dessa menina no nacional ou no internacional é fruto da base criada por nós, que é o nosso trabalho. Então, assim, isso é muito delicado. Porque, assim, eu falo pra Camila, assim, são 15 meninas, são 15 sonhos. Então, assim, a gente não tá aqui para brincar com ninguém e a gente não quer que ninguém esteja aqui também para brincar. Então, assim, é um trabalho muito sério, é um trabalho muito bem construído. A gente, assim, Camila tem um perfil de trabalho, eu já tenho um perfil diferente, e a gente está afinando esses pontos também, porque antes de cuidar da menina, a gente tem que cuidar da nossa sintonia. Então, às vezes, a gente se pega, tem alguns pontos que a gente diverge, mas o importante é que a gente tenha o mesmo objetivo. Eu vou traçar de uma forma, ela vai traçar de outra, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa chegar lá na frente juntos. Agora, um detalhe muito importante nisso que você falou, vocês têm que estar também muito atentos à comissão julgadora. Quem Uhum. vocês vão convidar para julgar, para eleger, ser pessoas que entendam, pessoas Essa que semana, entendam, essa semana nós vamos desvendar uma grande surpresa para o Estado. tá certo. Ô, Glauco, o perfil Miss Sem Censura, ele está perguntando se você já foi um Mister. Você já foi Mister? Não, nunca fui, mas as pessoas me perguntam muito, assim, eu não sei se pela questão estética, assim, o porte, eu sou um cara de 1,85 m e, Agora assim, É o um meu trabalho... fitness. Ele tá se poupando elogios. O garoto é fitness. E o meu trabalho, ele exige que eu seja uma pessoa cordial, que eu seja uma pessoa comunicativa, que eu tenha facilidade de lidar com pessoas que eu não conheço. Então, assim, eu preciso estar sempre 101% no meu trabalho. Então, isso eu levo para onde eu vou. Então, assim, as pessoas questionam muito. Eu tenho uma facilidade de pegar o microfone, de interagir com uma plateia. Então, assim, isso acaba trazendo adjetivos e características de um mister, né? Que é esse cara cordial, que é esse cara que sabe falar para todo mundo, que é esse cara que busca a união, que é esse cara que sempre agrega valor onde chega. Então, assim, eu tento ser assim. E isso acaba trazendo essa percepção das pessoas, mas eu nunca fui mister, não. Camila, vamos votar nele. Qual é a sua nota para ele aí, Camila? Minha nota é 10, meu sócio, ó, no coração. Vou escrever ele no 10 Mister, também, no, no 10. Mister Sênior já, que ele já Bota tá no, na idade no mais, Mister mais Master avançada. que eu entro. Olha, minha gente, o Miss Sem Censura, ele está pedindo aqui desculpa por invadir a live, o João Dimas. Aí ele tá, eu acho que essa pergunta está fácil demais que ele está fazendo. Josenildo, mas tenho mais uma pergunta. Essa atual coordenação de Pernambuco assumiu o lugar de outra equipe que havia sido anunciada ou estou equivocado? A minha resposta é não, não houve uma sucessão de equipes. Foi o que foi feito foi o seguinte: a nova coordenação do Miss Universo Brasil fez uma série de contatos nos estados com as pessoas, fizeram entrevistas e aí foi aprovado quem passou na entrevista, no teste com eles para assumir a coordenação do estado. Bom, agora eu deixo vocês complementarem aí. Na verdade, existia em 2025, eu fui responsável por coordenar a Jade na última gestão de Gerson Tonelli, a pedido do próprio. E quando veio a nova diretoria, não havia nenhuma equipe pré-estabelecida para coordenar nenhum estado. Foram feitos justamente como o Josenito explicou, seletivas, e aí vieram a selecionar Glauco. Glauco veio conversar comigo e a gente tomou a decisão de dar continuidade à coordenação do estado de Pernambuco. Não houve nenhuma troca de equipe ou nenhuma substituição, porque não havia ninguém ocupando essa vaga. Entendeu? Foi É, ocupada a vaga por mim no ano anterior em uma outra direção e a direção nova não tinha uma equipe para ser substituída. isso. Eu sempre fui um coordenador municipal. Eu sempre representei a cidade de Moreno. E no início do ano, na verdade, no ano passado, a gente levou uma candidata para um estadual aqui, e eu fiz uma consultoria, uma mentoria com Lorena Rodrigues, que foi uma grande, que foi terceiro lugar no internacional.
E foi uma Miss, assim, de muita referência para a gente. E a gente contratou o serviço dela para fazer a mentoria com uma candidata. E isso a gente criou um vínculo. E quando foi no início do ano, uma franquia menor, que assim, eu confesso que eu não conhecia, eu que já estudava, já procurei ver né, essas facções, as diversas franquias mundo afora, as que são de grandes lãs, as que não são, e eu não conhecia. Mas surgiu a oportunidade de eu ser um representante estadual. Eu disse, opa, eu vou agarrar aqui com unhas e dentes, porque já que é para representar Pernambuco, eu acho que traz uma visibilidade diferente. E levei uma candidata para o Miss Brasil em São Paulo, em abril. E lá eu conheci o pessoal da diretoria e, coincidentemente, uma das sócias da diretoria da franquia, ela foi contratada para ser diretora de operação do Miss Universo, que é Renata Villani. E aí eu até pensei em falar com o Samuel, que é o coordenador de São Paulo, mas eu disse, não, eu vou ficar na minha e vou ver o que é que vai acontecer. E aí, certo dia, chegou uma mensagem dela falando que estava na diretoria do Universo e queria se reunir comigo. E aí eu conversei, nesse dia eu tinha conversado com Camila de manhã, Camila falou que tinha mandado um e-mail também, eu falei, ó, a gente precisa conversar, porque na verdade eu não sabia o que era. E aí, quando a gente abriu a reunião, aí me veio o convite, eles falaram já do projeto, né, dessa renovação, e que eles queriam uma pessoa também de sangue novo. E aí eu sabia que Camila tinha feito esse, porque a gente teve até 2023, a gente teve Romildo Alves, depois a gente teve duas coordenações relâmpago, assim, foram duas meninas, uma foi para o ano passado e a outra foi esse ano, então foi tudo muito rápido, elas não conseguiram nem fazer um arrimo ali do trabalho. E aí eu disse, não, eu vou convidar, eu vou conversar com Camila, porque na minha cabeça ela é a atual representante de Pernambuco, e eu acho que por bem, assim, por educação, por transparência mesmo, é interessante conversar com ela. E aí as ideias foram se casando, a gente foi entrando num denominador comum, eu disse, tá bom, então vamos assumir junto e vamos ver o que é que acontece. E agora estamos aqui. Sim. E eu quero Engraçado. ressaltar. Sim, pode Engraçado que falar. quando anunciaram a gente, por coincidência não, enfim, a gente tem o mesmo sobrenome. As pessoas É, perguntavam: vocês são irmãos? São é, casados? São é. parentes? Não, a gente só tem o mesmo sobrenome. É. Mas assim, foi meio que erro, né? Porque Camila assina Eu Albuquerque e eu assino assino Albuquerque, eu sou Ferreira. Ferreira. Não, Aí ficaram os irmãos Ferreira. por isso que essa live está sendo maravilhosa, porque até então eu não conhecia vocês, conheci Glauco recentemente em É, Caruaru, no Miss Caruaru, sim. e assim, vocês estão chegando agora, então essa live vai contribuir muito para todo mundo conhecer quem são os novos coordenadores estaduais do Miss Universo Pernambuco. E eu quero Aham. salientar para você, assim, quando você fez uma citação das duas coordenações relâmpago, que Romildo Alves ficou até 2023. Isso é. E a gente tem que parabenizar muito também a Patrícia Silva, porque ela conseguiu um feito inédito para o nosso estado. Ela conseguiu a primeira pernambucana a se eleger Miss Brasil, Universo. Então, foi uma coisa que esse fato, a Luana Cavalcante, né, a vencedora de 2024, traz um peso muito grande, porque há novas pernambucanas para galgar. Então, quebrou o tabu, porque em 58 foi Sônia Maria Campos. A vice Miss Brasil 58 perdeu para Dalgisa Colombo. Em 84, Suzy Sheila Rego perdeu para Anelisa de São Paulo, representando Pernambuco. E a Luana chegou aí e ganhou o título 2024. Então, tem toda essa conotação especial. Pernambuco agora tem uma estrela nacional, vai em busca da segunda estrela, e isso é muito importante. Um trabalho sério, um trabalho focado para colher frutos, não é? A longo prazo, mas que vai vir, nossa segunda estrela vai vir breve, breve, pela organização aí que eu estou sentindo de vocês. Vai demorar muito, não. Agora é o seguinte, Glauco, eu queria saber o seguinte: o que esperar da nova organização estadual do Miss Universo Pernambuco 2026? Olha, eu acho que vocês podem esperar uma coordenação muito dedicada, uma coordenação muito séria,
uma coordenação que respeita muito as candidatas. A gente está muito preocupado assim com a questão psicológica, porque a gente sabe que hoje a internet ela facilita muito tudo, inclusive as informações chegam muito rápido. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa coisa na desconstrução, na desinformação. Então, assim, a gente não é que a gente proteja. Eu estava até falando para a Camila que como eu sempre fui um coordenador municipal, eu sempre trabalhei com uma MIS só, e eu estou tendo que dar conta de 15 agora. Então, assim, é uma adaptação. Você tem que ir de forma. Se eu tenho R$ 100, eu tenho que dividir por 15. Eu não posso mais dedicar só a uma. Então, isso é um desafio para mim também. Mas, assim, o cuidado com a candidata, a seriedade com que a gente vai prepará-la, a visão, assim, de potencial que a gente quer que ela tenha. Porque muitas vezes uma menina tem um potencial, mas a gente não consegue fazer com que isso cresça para fazer com que ela evolua. Então, assim, essa construção ela tem que ser muito bem feita. Ninguém começa a construir uma casa pelo teto. Então, assim, esse alicerce, essa base, é uma coisa que a gente se preocupa muito, porque é o que vai fazer dessa menina uma grande Miss. Então, assim, o nosso trabalho, ele está muito pautado nesse primeiro momento. Eu até falei para a Camila assim, Camila, vamos trabalhar para que a gente faça uma coisa interessante, para que a gente faça uma coisa de qualidade, para que a gente faça uma coisa de credibilidade, para fazer com que grandes perfis eles voltem a se interessar pelo, pelo concurso, em disputar, em ser Miss. Muitas vezes eu abordo uma menina bonita assim, ai, poxa, que perfil legal você tem. Aí ela diz assim, mas eu sou estudante de medicina. Tipo, ela sai que ela. Mas, gente, uma menina com conteúdo é o que a gente precisa. Uma menina com base educacional, uma menina com base familiar. Porque, tipo, o ser humano, ele está muito atrelado a esses princípios, entendeu? Então, a Miss não pode ser diferente. Eu não posso querer ter uma menina só porque ela é bonita e quer, de repente, tem outros interesses. Então, assim, o trabalho como Miss, ele é um trabalho muito de doação. E se a gente não tiver essa concepção de que primeiro a gente precisa doar, para que depois a gente possa colher, a gente está fazendo alguma coisa de errado. Então, a nossa preocupação é muito com essa base da candidata, é com o cuidado com ela, é com a preparação, porque se a gente fizer esse trabalho bem feito, ela vai chegar onde ela quiser ir. Perfeito. Complementando o que Glauco mencionou aí, a nossa preocupação é trazer uma base sólida para que nossa candidata ela possa se desenvolver em diversos aspectos. A gente começa com uma equipe disciplinar, que ela funciona não só para a candidata que vai ser preparada para o Miss Brasil e para todo o reinado dela, porque a preparação da gente se preocupa muito mais com o reinado do que com um concurso que ela vai disputar. Nosso principal objetivo é trazer realmente o impacto e a relevância da Miss Pernambuco dentro do nosso estado, fazer com que ela esteja dentro dos grandes eventos, fazer com que ela exista, aconteça, ela tenha voz, ela seja vista, ela seja lembrada, ela seja consolidada dentro do nosso estado. E a gente tem uma equipe multidisciplinar que acompanha ela com expressão corporal, com passarela, com psicólogo, fonoaudiólogo, oratória, nutricionista. Porque ela vai ter todo um amparo, tudo aquilo que a Organização Nacional veio trazer de novidade, já era algo que a gente buscava trabalhar, tanto o Glauco de forma individual no concurso de Moreno, como eu com minha equipe da CAP Assessoria, a gente sempre enxergou esse método de trabalho muito eficaz e muito satisfatório no retorno da candidata. Uma candidata que ela vai bem assistida por uma equipe por trás, ela tem um desenvolvimento tanto dentro do evento que ela estiver participando, como durante todo o reinado. Ela vai acontecer, ela vai se sentir mais segura. E muitas vezes coisas que um bom vestido não traz. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com a embalagem que está lá fora e esquecem de cuidar dos alicerces da casa, como o Glauco disse. Então a gente está muito mais preocupada em construir um ser humano que vai aguentar essas pressões estéticas, essas pressões sociais, de redes sociais, entendeu? Infelizmente, a gente está num mundo onde candidatas são, às vezes,
suprimidas, né, por comentários maldosos, por assédios de forma indevida, e acaba que a candidata que tinha tanto para entregar acaba não deixando a desejar dentro do concurso, porque ela não teve esse amparo, esse cuidado, esse desenvolvimento pessoal que a gente está vendo a primeiro modo e se preocupando em fornecer tanto as candidatas como a ganhadora do título do Pernambuco. Sim, E sim. assim, a gente tem que saber prepará-la para ganhar e para perder. Exatamente. O pós-concurso, isso é muito significativo. A maneira como a candidata se comporta, a maneira como ela assume as coisas, a maneira como ela enxerga, porque qualidades e defeitos todo mundo tem. Critérios são estabelecidos por quem organiza. Então, assim, você tem que estar muito bem preparado para ser julgado, você tem que estar muito bem preparado para aceitar e assumir o resultado, para que, de repente, coisas drásticas não aconteçam, entendeu? Então, a partir do momento que você tem uma menina que ela sai de um concurso insatisfeita e quer colocar a culpa em todo mundo, alguma coisa foi feita de errado. Então, essa menina tem que ter uma inteligência emocional, ela tem que ter uma construção muito bem feita para que ela saiba lidar com essas adversidades, para que ela saiba que ir a um concurso já é uma vitória muito grande, a gente sabe da realidade, a gente está vendo agora, assim, a gente tem meninas de poder aquisitivo muito fácil, mas tem meninas de poder aquisitivo muito menor, de ter que fazer rifa é, para A pagar inscrição inscrição, do de vestido, correr com atrás de uma o parceria, de maquiador. viver de favores. Então, assim, chegar num concurso e disputar um concurso já é uma vitória muito significativa. Por isso que a gente está com essa preocupação assim de oferecer as melhores coisas. A gente foi nos melhores fatores aqui de Pernambuco, na questão hoteleira, na questão de preparação, os parceiros, né, essas pessoas que estão patrocinando, porque tudo isso agrega valor e tudo isso enriquece, né, o conteúdo, o discurso e principalmente a base construída para um pós-concurso. Que, não passou o concurso, acabou. Não, agora que ela tem que ser Miss mesmo, agora que ela tem que representar bem a franquia, agora que ela tem que representar bem nosso trabalho para que outras venham. Eu falo para Camila, a gente está com 15 candidatas. Se a gente tivesse o tempo de preparação para um concurso normal, a gente ia para 40. Porque a ideia é vender isso como algo justo, como algo significativo, como algo transparente, onde existe verdade e onde as pessoas acreditem que, não, geralmente concurso é muito arrumadinho. Não, vai ganhar quem tiver mais requisito, quem tiver atendendo ao que a gente quer e nunca vai deixar de ser merecimento. Sim, isso mesmo. E tem que começar um trabalho junto os municípios. Os municípios são a base, né? Pernambuco tem Uhum. 185 municípios, então é ter representantes, ter coordenadores municipais, de municípios, porque se chegar um número de 60, vai fazendo uma pré-seleção, até deixar o número, ou então trazer todas e fazer aquele top, né, para a noite final. Então, isso é muito importante. Então, tempo vai ter para trabalhar isso depois, porque aí 2027 já está mais distante. Então, vai dar para ir se organizando e vai dar tudo certo. E Vai sim. aí, eu queria Inclusive, nós saber. já temos candidatas pré-inscritas para 2027, né? Isso, é. E aí, Camila, eu queria saber o seguinte: o que é mais desafiador? É desfilar representando o nosso estado, o nosso país, ou coordenar agora o Miss Universo Pernambuco 2026? Trabalhar com pessoas é sempre mais desafiador, Josenildo. Desde que eu iniciei a minha jornada como coordenadora, eu venho aprendendo com elas. Eu ensino, mas elas me ensinam mais do que eu ensino a elas. Embora elas não acreditem quando eu digo isso. Quando a gente fala do quesito sonho, a gente descobre que o sonho de algumas é algo tão pequeno e que a gente proporciona coisas que mudam a vida delas. E que com isso a gente faz com que seres humanos se tornem maiores e melhores, que é a grande paixão pelo mundo Miss, que eu nutro, né, e alimento a cada dia, que é justamente isso, essa transformação de vida que o concurso de beleza traz na vida dessas meninas. Eu não tinha dimensão, quando eu comecei a coordenar concursos, o quão transformador na vida delas seria.
E o quão gratificante é receber cada mensagem de obrigada, você realizou um sonho. Obrigada porque pela primeira vez na vida, eu fiz tal coisa. É muito desafiador, mas é muito prazeroso, é muito recompensador. E eu acredito que, podendo trabalhar hoje com a maior franquia do país, do mundo, acredito, a gente vai conseguir atingir muito mais lugares do que com franquias menores, porque, querendo ou não, a gente tem uma porta de entrada maior, então a gente tem um objeto desejo, e acho que com isso a gente vai conseguir transformar mais vidas, trazer mais oportunidade para a vida de algumas meninas que muitas vezes nem sonhavam com aquilo. E muitas vezes elas dizem, eu nem sabia que o meu sonho era sonhar ser Miss. Elas às vezes se inscrevem no concurso pelo oba-oba de uma amiga, de uma mãe, de um parente, e quando elas se deparam com aquela realidade, elas veem que é muito maior, que é muito mais, uma dimensão muito mais abrangente e que transforma a vida delas de uma forma que muitas saem da água para o vinho, né? Algumas meninas saem do interior e são hoje modelos internacionais. É muito, muito satisfatório saber que a gente pôde proporcionar, né? Pôde trazer essa mudança de vida, né? Na vida delas. Então, mesmo sendo mais desafiador, ainda assim é mais prazeroso e recompensador. Sim, sim. Ô, Glauco, Sim. qual o principal objetivo e missão do Miss Universo Pernambuco? Então, o principal objetivo é a gente resgatar essa paixão pelos concursos. A gente foi atrás de algumas manobras atrativas para unir algumas paixões. Eu acho que eu já posso dizer. Então, assim, a gente vai ter representantes dos principais clubes de futebol aqui, por exemplo. Então, assim, mas futebol com concurso de Miss não tem nada a ver. Tem sim. Essa agregação de valor, essa questão da disseminação, assim, da beleza em prol de algo importante, ela tem que estar atrelada às multidões. E eu acho que o futebol, ele traz muito isso. Então, a partir do momento que você, uma candidata, veste o time do seu clube, eu acho que é uma junção aí que tem que dar muito certo. Então, o nosso objetivo principal é esse, é fazer com que um concurso de beleza ele se torne atraente novamente, ele ganhe visibilidade, para que a gente tenha assim grandes parceiros, para que a gente tenha mais patrocinadores, para que as pessoas se interessem e vejam que é algo que vai além da beleza. A gente sempre fala assim, você fala, é só beleza, não. Não, nunca vai deixar de ser um concurso de beleza. A mulher tem que ser bonita. Mas atrelada a isso, ela tem que ter muitas qualidades. Então, o principal objetivo da gente é esse, é fazer com que as pessoas voltem a dar valor, elas voltem a se interessar mais, para que essa construção ela seja conjunta, seja uma coisa macro e não uma coisa micro, como assim, isso não é só em Pernambuco. O concurso de beleza ele foi se defasando com o tempo e a gente precisa saber por que isso aconteceu. Então, assim, a gente tem que usar de ferramentas para que as coisas que circulam em torno do MIS, elas favoreçam o concurso do MIS Pernambuco. E endossando essa questão dos clubes, eu quero salientar para vocês que aqui em Pernambuco não é novidade nenhuma a entrada de clubes no Miss Pernambuco, porque Pois é uma coisa que desde os acontecia anos antigamente. 50, 60, quando começou o Miss Pernambuco aqui, as grandes disputas eram entre as Miss Náutico, Clube Náutico Capibaribe, Santa Cruz Futebol Clube, o Esporte Clube Recife. Então, várias misses representando os clubes se Associações, né? sagraram Miss Tudo isso Pernambuco. fazia parte e foi se perdendo, né, ao longo da história. Eu Isso lembro o Clube porque... Internacional, Isso, as instituições de ensino. Você vê, a gente teve uma isso. grande Miss aqui em Pernambuco, que foi o Wilma Gomes, que ela era Maurício Nassau. Ela não era de nenhuma cidade, ela não era de nenhum clube, ela era de uma instituição de ensino que via num concurso de Miss a oportunidade de injetar investimento e de ter um retorno com isso. Porque, assim, o que aconteceu? Os clubes se afastaram mais, assim, da questão dos concursos de beleza, porque muitos clubes, assim, tiveram que se reinventar, caixa,
Então, assim, porque todo clube tem a parte social dele, que ele pode eleger uma representante para mandar para um concurso, para representar a entidade. E aí o que é que acontece? Os clubes foram se desligando, não querendo muitas vezes até bancar a inscrição da candidata no estadual, então foi um processo de afastamento, digamos assim, natural. Mas se houver uma retomada de parceria, de uma nova equipe que passe nos clubes, que gere e resgate a confiança do clube novamente, então vai ser tranquilo, todo ano até o clube vai eleger lá, porque o clube pode fazer uma festa interna, eleger como eles faziam antigamente, eles faziam a eleição da Miss dele para mandar, então isso é importante que vocês, para movimentar o estadual, a quem for mandar representante, será muito mais gostoso se fizerem um concurso interno, porque vai abrir mais oportunidade e vai ser mais meninas ali e tal, para participar. Então, isso fica essa dica muito importante com relação às instituições, seja uma loja, seja um clube, né, seja uma entidade assim. Então, que cada um faça a sua festa e traga para o Miss Pernambuco, seja ele a versão mundo, a versão internacional, a versão universo, mas tragam, porque vão estar bem representados. É isso? Mas E essa nosso objetivo é justamente esse. Mas, infelizmente, a gente teve um período muito apertado para realizar de forma macro. Então, a gente fez um desdobramento, né, de abordagens para que a gente pudesse realizar um de grande impacto dentro do nosso estado e com a adesão de um bom repertório, né, de meninas representando as regiões, os clubes, para que a gente Isso. pudesse fazer um grande show de beleza no dia 19. E amanhã já vamos começar, né, a série de entrevista com todas elas. Então, quem está assistindo a live aqui, amanhã teremos 3 candidatas abrindo a série de aqui. Então, no final, eu digo quem são as primeiras 3 candidatas aqui da live. E, Camila, eu queria saber o seguinte, que legado o Miss Universo Pernambuco 2026 pretende deixar em nosso estado de agora em diante? A gente vem, vou ser um pouco até redundante e repetitiva, mas a gente vem resgatar tradições, né? A gente vem trazer o novo, mas sem se esquecer do que foi construído ao longo desses anos. Ninguém faz história começando do zero sem se respeitar as suas origens. Então, a gente vem de um resgate, né, de culturas, de buscar pessoas, parceiros que queiram trazer esse novo, né, com a gente, mas sem perder a essência do que é um concurso de beleza, sem perder o que são as tradições da nossa cultura, das nossas raízes, da nossa beleza. Então, muito do legado que a gente vem trazer de construção é essa reconexão com o passado e a construção de uma ponte para o futuro, com tecnologia, com inovação, com a roupagem dinâmica de apresentação, de divulgação, de interação entre o concurso e quem está assistindo, para que a gente possa ter as pessoas que queiram acompanhar todo o nosso confinamento de uma forma imediata. A gente vai estar alimentando nossas redes de forma simultânea para que a gente possa ter essa interação e essa roupagem nova e tecnológica que o mercado vem solicitando de qualquer evento. Eu acho que hoje, para as marcas, para as empresas, para os clubes, para os municípios enxergarem potencial de investimento, a gente precisa desse retorno tecnológico, a gente precisa dessas redes sociais ativas para que a gente tenha mais transparência, credibilidade, retorno visual do que está sendo feito e divulgado e construído na vida dessas meninas. Então, é essa conexão do futuro, do passado com essa ponte de construção para o futuro. Tá certo. E eu queria até dar uma dica para vocês, não sei se vocês viram recentemente, hoje encerrou-se o Miss Terra, né, lá nas Filipinas, e não é novidade não, porque a Miss Pernambuco de 85, a Simone Augusto, que posteriormente ela foi Miss Mundo Brasil 87, ela comentou na época que lá, quando o Silvio Santos fazia o Miss Brasil, tinha uma prova que era a prova das candidatas acordarem para ser avaliadas sem a maquiagem.
E agora, no Miss Terra, né, eles fizeram isso com as candidatas. Todas elas, fotografaram todas elas sem maquiagem, para ver aquela candidata que era mais natural. Né? Então, isso fica até uma dica para vocês, se vocês pudessem implementar isso no confinamento, entre os jurados da preliminar, assim, porque isso vai ver a beleza natural da candidata. Porque, às vezes, a candidata ela exagera um pouco, né, na make, e aí fica muito fake, por você vai ver assim depois aquela pessoa em outra ocasião, não parece a mesma pessoa. Mas assim, isso é bom porque cada uma também vai se policiar, tratar a pele, essa coisa toda. Bom, eu achei muito assim, é salutar, né? Porque está se buscando a beleza mais natural possível. Então, se aquela candidata, vocês mandarem ela aqui, ela na noite foi uma deusa, mas chega lá no Miss Brasil, ela vai se apresentar, então, ao natural mais, ou se ela for passar por uma prova futura, como essa, então, de repente, assim, vai deixar a desejar. Então, eu achei interessante, por isso que eu estou levantando esse toque aqui com vocês, assim, que eu acho que isso é muito legal até para elas também se sentirem assim bem natural, bem à vontade, nem que seja com a equipe de vocês que vão coordenar, mas isso é interessante para vocês observarem essa beleza facial natural das candidatas, né? E aqui agora é Glauco. Glauco, o que uma moça precisa ter e fazer para ser uma Miss Universo Pernambuco? Ela precisa ter beleza, ela precisa ter dedicação, ela precisa ter compromisso, ela precisa ter um senso de obediência muito grande, ela precisa saber que tudo que for estabelecido é para o crescimento dela, é para o crescimento do projeto. Então, assim, beleza e compromisso são duas coisas fundamentais para a pessoa que a gente quer eleger esse ano. Porque, como a gente já falou, assim, essa comissão de frente, assim, o primeiro trabalho que você faz é o que marca, é o que fica. E eu acho que ele é o projeto que vai reger os próximos projetos. Então a gente está se dedicando muito para fazer uma coisa muito bem feita, para que todo mundo acredite nisso. Acredite não só no que a gente está falando, mas no que as pessoas vão ver. E a gente sempre fala, a gente tem que ter muito cuidado, assim, não vai ficar prometendo, prometendo, e no final a gente vai ver o que, é que vai ser uma entrega. Não, a gente está fazendo uma coisa com o pé no chão, com qualidade, valorizando muito a nossa cultura pernambucana. É uma coisa que a gente precisa assim, sempre enaltecer, porque não é porque eu sou pernambucano, mas eu acho que não existe mais estado mais rico e diverso culturalmente. Então, Assinado embaixo. pois é, a gente só vai falar Pernambuco, meu país, é nesse sentido. A gente tem que explorar tudo que Pernambuco tem de melhor. E essa candidata tem que saber muito bem carregar isso, porque é uma responsabilidade muito grande. E eu acho que beleza e compromisso, ela tendo isso em mãos, tá aberta a aprender de verdade e ela vai se dar muito bem. E para você, Camila, qual o perfil ideal da Miss Universo Pernambuco 2026? Eu perguntei ao Glauco o que é que a menina precisava ter e fazer, e a você eu pergunto qual seria o perfil ideal dessa nova Miss Pernambuco Universo 2026? Então, eu e Glauco, a gente está muito alinhado no que a gente busca, né, em relação à candidata. A gente pensa muito das características, da postura da menina que a gente quer trabalhar, que tem que ter, porque todas elas chegam e falam, é meu sonho. Ser meu sonho é muito amplo, mas eu faço uma pergunta de volta para elas. Até que ponto você está disposta a viver o seu sonho? Porque a gente se depara com candidatas cheias de sonhos, de expectativas, de boas vontades, e o caminho ele não é tão florido como elas acham que será. E vai ter reclamação, vai ter puxão de orelha, e elas estão muitas vezes só na expectativa do sonho dourado, da coroa, da faixa e do glamour. E isso é 5 minutos para todo o resto do que uma Miss precisa se dedicar.
Então, a gente busca, sim, o critério beleza, né? A gente tem um time de uma estatura razoável, entre 1,70 m e 1,80 m nessa faixa. A gente tem candidatas significativamente altas, então isso para a gente é positivo, porque, querendo ou não, quando a gente chega para disputar um Brasil, a gente, como Nordeste, a gente às vezes leva uma desvantagem na questão de estatura. A gente tem que ser estratégico muitas vezes na escolha. Então, dizer que uma candidata mais alta ela vai ser vista de uma forma mais positiva do que uma mais baixa. Sim, a gente vai observar as mais altas com mais carinho em relação a isso. É estratégia, tudo é técnicas de guerrilha, né? A gente vai ter que avaliar, mas isso não é o fator predominante nem determinante para que seja escolhida a candidata A, B ou C. Mas altura, beleza, simetria, preparação corporal, tudo isso vai ser avaliado de uma forma muito positiva e de uma forma muito criteriosa, mas as características elencadas por Glauco ainda assim serão as predominantes, que é a determinação, a forma da candidata se submeter a mudanças, a conseguir se ressignificar, a querer aprender, a querer melhorar. Isso vai ser realmente um fator determinante na escolha da candidata desse ano. Isso é algo inegociável para a gente. Certo. Eu só quero fazer uma observação importante com relação à altura. Pernambuco sempre gosta de eleger a Miss mais alta, tal. Só que, um exemplo, nos anos de 2003, 2004 e 2005, Pernambuco elegeu Misses altíssimas de 1 metro, quase 1,80 m, 1,80 m. E quando foi em 2006, elegeu a Rayana Carvalho, que hoje é atriz na Record, trabalhou naquela novela Rebeldes. E Rayana tinha 1,65 m, não chegava a 1,70 m. E ela foi muito criticada porque ela é uma Miss muito baixa. Então, uma Miss muito baixa, vai para o Miss Brasil. E o que aconteceu? A Rayana ficou entre as 10 semifinalistas do Miss Brasil, com a altura dela de 1,65 m na época. Então, na realidade, as pessoas não podem também rotular aquela altura condicionada à Miss, porque tivemos a Melissa Gurgel, Não, jamais, 1,69 m, concordo com você. que foi eleita Miss Brasil lá no Ceará e foi semifinalista no Miss Universo. Então, depende muito da garra, da luta, da entrega, né, daquela noite, porque a estrela só de uma vai brilhar. E outra coisa, aquelas que não ganhar, ficar em segundo, terceiro, pode ter uma oportunidade, a qualquer momento aparecer um concurso para ela ser aclamada e ela vai representar também fora o estado. Então, na realidade, é uma porta de oportunidades com relação a isso, de casos de vice, né, de terceiras colocadas ali naquele trio, que aparece a oportunidade. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, tem que ser observado muito o perfil, não é assim, tipo assim, Pernambuco vai mandar um exemplo, assim, uma loira. Aí só que ela vai se deparar com loira catarinense, loira gaúcha, tal. Então, vai ficar alguma coisa assim, fora de órbita. Assim. O Pernambuco é uma morenice, uma brejerice, aquela coisa. Então, cada um rotula o estado como coisa. Até para a brasileira que vence o Miss Brasil, loira, dizem logo, Brasil, uma loira representando o Brasil, sim, pode representar, mas assim, não faz assim aquele tanto sucesso como eles querem, aquela brejerice daquela terra, daquele biotipo, daquele perfil. Então, é uma coisa muito ampla, né? Essa questão da avaliação, assim, a gente preciso muito trabalho para a gente chegar e encontrar numa candidata tudo dentro dela, assim, mas, assim, hoje, se bem que as louras hoje estão em alta, assim, nos concursos internacionais, tudo, mas Brasil e as regiões assim tem que ficar muito atento àquele biotipo, por exemplo. E é crítica de todo lado. Se uma gaúcha negra, aí vai dizer uma gaúcha negra, porque todo mundo pensa que é só branca, loura, de olhos azuis, lá do sul. Então, na realidade, o Brasil é um país miscigenado que vai se eleger qualquer perfil
mas é preciso estar atento para o perfil e, como você falou, Camila, todas as qualidades, né, que vai somar no conjunto, porque no final é o conjunto atrelado a isso, tá certo? A beleza, ela E vai agora, impressionar, só vai sustentar o personagem se tiver conteúdo a entregar. sim. E agora, para fechar a live, a última pergunta aqui para vocês, vou fazer a Glauco e, aliás, vou fazer a Glauco e Camila também, assim, né? Vamos lá para Camila. Camila, qual foi a maior transformação que os títulos de Miss fez na sua vida? A maior transformação foi me trazer até. Eu sou da área jurídica, minha formação acadêmica jurídica, sou formada em Direito e em Contabilidade. Sempre me vi trabalhando com papéis e números e, de repente, me deparo hoje como gestora de um salão de beleza, empreendo na área de beleza e coordenando concursos de beleza. Então, a grande transformação de vida, né, de todo o contexto, foi me trazer para a área da moda, dos concursos, de tudo que é relacionado ao mundo feminino e poder agregar valor e construir caráter de forma significativa na vida de outras mulheres. Isso, para mim, foi a grande transformação e a grande realização pessoal. Maravilhosa. E agora, Glauco, para fechar sua última pergunta, eu peço para você fazer a sua propaganda do Miss Universo Pernambuco 2026. Agora, Aguardem um concurso muito bem elaborado, muito criativo, muito rico em todos os sentidos. Rico na questão emocional, onde a gente vai cuidar das meninas, a gente vai preparar as meninas, a gente tem uma preocupação muito grande em entender de onde cada uma vem, quais são as dificuldades, fazer todas se apresentarem muito bem, porque no fundo, assim, uma vai ganhar, mas a gente quer que todas tenham sucesso, a gente quer que todas saiam felizes. Então é um concurso muito bem estruturado nesse sentido. A gente está com uma preocupação muito grande em cuidar, né, do nosso arrimo aqui, dos nossos componentes, das nossas peças. Então, assim, essas relações entre pessoas, assim, as candidatas, elas são concorrentes, mas elas não são inimigas. A gente tem que entender que trabalhar em grupo é saber um ajudar o outro. A gente não sabe de quem a gente vai precisar amanhã, então a gente tem que estar sempre aberto a ajudar, a gente tem que estar sempre aberto a agregar, embora eu esteja lidando com uma concorrente. Então, isso é muito importante nesse sentido. Então, aguardem um concurso muito bem construído, um concurso muito bem elaborado no sentido pessoal, racional, emocional, porque a gente quer fazer com que isso venha para ficar. E assim, a gente sabe que é um desafio, a gente sabe que não é fácil você ganhar a confiança de uma instituição nacional, né? As pessoas entregarem a você um estado. Eu sempre falo assim, gente, a gente está representando o estado de Pernambuco. Então é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu só acredito em trabalho. A gente não consegue nada sem um trabalho sério, sem um trabalho de confiança. Eu, por exemplo, Glauco, eu sou uma pessoa assim, se eu disser que é isso, vai ser isso. Eu não sei falar A e fazer B. Então eu acho que isso é um grande passo, assim, é uma grande característica para que as pessoas confiem no que eu estou dizendo, acreditem e apostem em participar, apostem em ficar, sabendo que aquilo vai mudar a sua vida para melhor, que é o que a gente quer fazer. A gente quer que todo mundo saia melhor desse concurso, que todo mundo saia mais forte. Então esse é o nosso grande gancho, assim. Aguardem que o Miss Universo Pernambuco vai ser assim daqui para frente. E eu espero que as pessoas cada vez mais acreditem nisso, invistam nisso, para que isso cada vez cresça e que seja bom para todo mundo. Assim, a vida é uma via de mão dupla. Então eu preciso dar e receber e eu preciso estar apto para que todo mundo fique bem e para que a gente tenha sucesso de uma maneira geral. E você, Camila, quais são as suas palavras finais, assim, nessa implementação aí dessa propaganda? eu queria dizer que eu sou muito grata pela oportunidade
de estar à frente do Miss Universo Pernambuco. Sou grata pela oportunidade de estar trabalhando com esse cara incrível, entendeu? Eu sou fã do trabalho dele, antes mesmo de poder a oportunidade de trabalhar com ele. E ele fez um trabalho incrível. Ele foi uma pessoa muito determinante no nosso estado de Pernambuco, quando, infelizmente, Miguel nos deixou. Ele foi quem esteve ali e sustentou a bandeira e segurou as pontas e fez acontecer. Dizer que as pessoas esperem um espetáculo grandioso, porque nós vamos entregar um espetáculo grandioso, feito, costurados a muitas mãos e a muitos corações apaixonados por esse universo. Dizer que a gente promete uma noite emocionante, de resgate, de reconhecimento, de construção, e que vai ser um pontapé inicial de uma nova história do mundo Miss, que Pernambuco vai ter a oportunidade de conhecer, e que é apenas uma história começando. Maravilha. Eu quero agradecer, né, a presença de vocês aqui, abrindo essa live, né, muito especial aqui. Todo mundo está dizendo aqui muitos elogios, que amou a live aqui, né? Tem aqui a Tainara gostou da live, a Carla Cerimonial, que ama trabalhar com essa equipe. Enfim, o Miss Sem Censura participou aqui também. E agora, como eu prometi, a partir de amanhã, dia 6 de novembro, até o dia 13 de novembro, teremos lives todos os dias, menos sábado e domingo, é minha folga. Mas amanhã iremos conhecer a Miss Caruaru, Karina Clímaco, a Miss Jabotão, Jéssica Brito, e a Miss Moreno, Lavínia Melo. Na sexta-feira, dia 7 de novembro, iremos conhecer a Miss Olinda Isabela Castelo e a Miss Recife, Gabriele... Ah, não, a Miss Recife não, a Miss Grande Recife, é Sabrina Monteiro. Então, estamos todos aqui, vamos conhecer todas as candidatas, já conhecemos agora os coordenadores estaduais do Miss Universo Pernambuco, e eu estou contando uns dias para chegar logo a essa grande final, aí, dia 19, poder estar lá prestigiando o concurso com vocês, assim. Então, assim, para mim vai ser muito bom saber quem vai ser a nova rainha pernambucana, e vocês dois, o que vocês quiserem e puderem contar comigo, eu estou sempre aqui à disposição. Quiserem divulgar material do concurso, marquem aqui a página que eu reposto. Então, assim, eu tenho esse perfil há 5 anos, entrevistando todas as Misses Brasil, de todas as versões, Mundo, Beleza Internacional, Universo. Então, muitas Misses de décadas passadas, né, como a Miss Brasil 70, a Eliane Thompson, ela veio para cá, deu a entrevista, o depoimento dela, Márcia Gabriele, Deise Nunes, Flávia Cavalcante, e Júlia Gama, Júlia Horta. Então, são misses da atualidade, misses antigos, que o perfil aqui trouxe, e cada uma contou um pouco da trajetória delas. Então, é isso. Eu quero agradecer a todos vocês, né? Deixo agora a mensagem final de vocês para os nossos seguidores. E vamos embora, porque o Miss Universo Pernambuco começou hoje, virtualmente, aqui no Miss Brasil Forever. Yes. Que bom, que bom. Obrigado, Josenildo. Obrigado pelo seu trabalho aí, pela sua paciência. Todo dia a gente cobrando a lista. Mas, assim, a gente está correndo, a gente está fazendo de tudo aí para que tudo dê certo e vai ser um prazer estar com você. Para mim é um prazer estar com Camila. Eu falo que para que a gente tope essa loucura, a gente tem que ser louco. E nada como dois loucos juntos para fazer uma coisa dar certo. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente espera você aqui dia 19 com esse seu carisma, com essa sua paixão pelo mundo Miss, porque isso é o que nos move. A partir do momento que a gente faz algo, que a gente proporciona essa felicidade que está no seu rosto aí, isso para a gente é o que vale e é o que fica. Obrigado. Obrigado a vocês. Então tá certo, gente. Então até amanhã aqui no TV Miss Brasil Forever. A live vai ficar salva daqui a pouquinho aqui
no Instagram e amanhã no YouTube, no canal Miss Brasil Forever. Camila, um beijo para você. Um beijo, José. Muito obrigada pelo Glauco, um abração aí, meu amigo. Obrigado, querido. Um abraço também, igualmente. Valeu. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.